Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de mais um dia poder estar aqui com vocês, falando da palavra de Deus ao seu coração. Amém? Hoje é um dia maravilhoso, eu creio que essa palavra vai nos alimentar e vai nos trazer esperança. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 129 e olha que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora a Israel: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém? Aqui a gente vê, irmãos, o salmista trazendo praticamente um louvor de maldição contra os seus inimigos, os inimigos de Deus e do seu povo. A gente vê que aqui ele se inclui num salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? Imprecatório é quando diz do que tem fórmula de imprecações, imprecação. Imprecatórios são os salmos ou alguns versículos dele que lançam maldições e desgraças. Aqui ele está dizendo algo sobre os inimigos de Deus, sobre os inimigos do povo de Deus. Então a gente vê que o Salmo 129, aqui, diante das ricas mensagens sobre o amor que nós lemos muitas das vezes, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus. Então esses poemas, irmãos, parecem estranhos, né? Devemos lembrar, porém, que o Senhor decidiu incluir essas mensagens nas Escrituras. Então a gente tem que entender que tudo que está escrito na palavra de Deus foi a permissão do Espírito Santo. Então, o que o Senhor quer nos trazer de ensinamento com isso? A gente olha de início assim pelo impacto, a gente fala assim: meu Deus, lançando maldição contra alguém, contra uma nação, contra certos inimigos. Mas nós, no decorrer da leitura, a gente vai entender o que o Senhor quer nos trazer através desse ensinamento. Amém? Então a gente vê que esses registros, irmãos, para o nosso benefício, o que nós podemos levar disso? A gente sabe que o povo de Deus, os servos dedicados e fiéis, eles clamaram a Deus. Eles pediram que o Senhor castigasse os seus inimigos. A mensagem desse hino é, claro, a identificação e a perspectiva da maturidade da nação de Israel. O autor que escreveu esse salmo através do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala como representante do povo. Ele é o porta-voz do povo de Deus. E aqui ele diz que havia sofrido desde a sua juventude. Ele está declarando que o sofrimento dele estava sendo árduo, dele e do seu povo, o povo de Deus, a nação. Né? A gente vê que, como os salmos apresentam palavras de louvor para Deus, é natural a gente esperar alguma expressão de adoração. Mesmo no meio aqui das maldições pronunciadas sobre os inimigos do povo de Deus, a gente vê que o verso 4 desse salmo, ele oferece a honra para o Senhor. Ele vê que o salmo inteiro, ele exalta a justiça de Deus em julgar entre os justos e os ímpios, fazer a separação daquele que serve a Deus, aquele que realmente leva uma vida de integridade e aquele que simplesmente leva uma vida desordenada, uma vida de iniquidade, de maldade. Então a gente vê, irmãos, que a posição desse louvor, como um dos cânticos, né, de romagem, a gente lembra que esses salmos aqui, eles eram cantados enquanto eles iam até o lugar santo de louvor a Deus, onde eles adoravam o Senhor. Eles saíam para comemorar essas festas, então eles iam subir nos degraus cantando estes louvores, que são os salmos. Então a gente vê, irmãos, que
seria cantado pelos viajantes ali nessa jornada para adorar o Senhor em Jerusalém. E o autor aqui ele inicia com uma declaração sobre a opressão que eles estavam sofrendo, mais precisamente ali pelo povo de Israel. Olha o que ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Então está dizendo que foi um período longo de sofrimento. Israel que o diga. Então ele tá generalizando, ele está chamando a atenção para a nação de Israel. Está falando assim: olha só, faz muito tempo que nós vemos sofrendo um castigo. Israel pode dizer, o povo pode responder que realmente é verdade aquilo que eu estou passando para vocês. Desde a minha mocidade me angustiaram, e todavia não prevaleceram contra mim. Mesmo eu sofrendo, mesmo eu sendo oprimido, castigado, eles não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso, eles lavraram os aradores, nele abriram um longo sulco, quer dizer, foi exprimido, foi massacrado, mas eles não prevaleceram. Então aqui ele está dizendo que as angústias, irmãos, foram frequentes e por muito tempo. Quanto tempo eu e você nós podemos ou estar vivendo, ou já passou, ou vai passar por um momento, irmãos, de angústia, de aflição? Eu tenho aprendido com meu mestre, eu tenho aprendido com Deus que nós passamos por coisas, irmãos, que a gente não gostaria de passar, mas é necessário. Eu acho muito interessante o jeito que Deus trabalha com o teu povo. Lembra de Elias? Elias, quando ele estava, podemos dizer aí, vivendo um avivamento, um dos maiores avivamentos da humanidade, né? Ali a expressão de Deus revelando a glória através daquele profeta, que caía fogo do céu, que, olha só, desafiaram o Deus de Elias, e ali aqueles centenas e centenas de profetas mentirosos, profetas de Baal, ali eles estavam tentando provar para Elias que o Deus deles era de verdade, o Deus deles respondia. Eles montaram ali um altar e eles ficaram, bem dizer, a manhã toda, horário do almoço todo, clamando, se cortando, fazendo dança, clamando, fazendo de tudo, irmãos, para chamar a atenção do Deus deles, para que viesse consumir aquela oferta que estava, aquele manjar naquele altar. E Elias ali até zombava deles: eu acho que o Deus de vocês está dormindo, foi viajar, e dava risada. E a gente vê assim, em poucos segundos, posterior a tudo isso, Elias manda jogar água, fala assim: vai cair fogo dos céus, mas joga água, eu quero que vocês joguem água, inunde isso daí. E eles jogaram água, e eles não acreditavam que ia ser possível. E Elias abriu a boca para o Senhor em segundos, irmãos. O Senhor mandou labareda de fogo do céu e caiu, consumiu tudo aquilo do altar, e até a água secou. Então a gente viu aquele homem passando por coisas maravilhosas na mão do Senhor. Mas olha o que eu quero que você entenda em questão da angústia, do sofrimento, irmãos. Depois disso, mataram todos aqueles profetas mentirosos, aqueles magos, aquelas pessoas que mexiam com magia negra, essas coisas todas, irmãos. Adivinha? Morreram todos. Aí o que acontece? Jezabel ficou furiosa. Ela jurou que iria matar Elias. E quando Elias ouviu isso, irmãos, ele fugiu. Ele entrou em desespero. E olha só como é complicado, como nós somos totalmente sensíveis, irmãos, vulneráveis. Um homem que viu Deus fazendo grandes coisas, irmãos, eu acredito que na humanidade eu não conheço nenhum testemunho além disso de Elias, de Moisés, que teve coisas absurdas assim, sabe, de cair fogo do céu e consumir, levantar a mão, fechar o céu, não chover, depois levantar a mão de novo e Deus atender e chover, fora outras coisas, irmãos, que Deus operou através de Elias. Mas Elias, ele fugiu, ele ficou com medo e ele desejou a morte, irmãos. Ele pediu que fosse morto, falou:
Eu não fui melhor do que os meus pais. Olha o sentimento que ele estava sentindo, irmãos. Ele estava fazendo grandes coisas pelo Senhor e ele falou assim, eu não sou melhor do que os meus pais, eu prefiro morrer. E Deus ali ouvindo Elias falando essas coisas, eu estou saindo um pouco para fora do texto, irmãos, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E ali, pelo aquele sofrimento que aquele homem estava passando, ele fugiu. Ele foi para o deserto e ali o Senhor alimentou ele. A palavra de Deus fala que o Senhor enviou um anjo para alimentar ele. E ele comeu, ele tirou um cochilo, ele repetiu, porque a caminhada dele ia durar 40 dias, irmãos. Ele fugindo. Deus não pediu para ele fugir. Mas por que Deus não impediu ele de fugir, irmãos? A gente vai entender que em tudo, irmãos, Deus ensina a gente. Até na nossa rebeldia, até na nossa frustração, até no nosso medo, Deus ensina a gente, irmãos. Deus deu corda para Elias. Vai, meu filho, vai, seu cabeçudo, vai lá fazer o que você acha que é certo. E a palavra de Deus fala que quando ele se alimentou, ele começou aquela jornada dele. Quando ele entrou numa caverna, Deus falou para ele, o que você está fazendo aqui? Volte. Você está entendendo? Você consegue compreender? Deus poderia ter impedido, falado antes com ele, não poderia ter alimentado ele. Deus é poderoso para todas as coisas. Ter aparecido ali para ele, conversado com ele, ei, meu filho, vai lá, eu estou contigo, faz isso, faz aquilo. Não, irmãos, vai lá, faz o que você está achando que é certo, tenta fugir. Está se esquecendo, né, que você tem um Deus todo poderoso do seu lado. Então vai. E olha que ele chegou no destino depois de 40 dias de caminhada, irmãos, imagina, andando num sol quente. E outro milagre, né? E ele se alimentou ali do pão que o Senhor deu para ele, da carne que o Senhor deu para ele, o pão santo. Ele ficou com 40 dias, irmãos, com aquele alimento. 40 dias. Aí a gente vê que é sobrenatural. E quando ele chegou no destino, quando ele chegou naquela caverna, Deus simplesmente fala, o que você está fazendo aqui? Volte. Irmãos, o nosso sofrimento, tem muitas coisas que nós sofremos demais porque a gente leva pro carnal. A gente sofre bastante, irmãos, porque a gente às vezes entra totalmente no sangue. E a gente acaba esquecendo da palavra que o Senhor nos disse, que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra as potestades, os principados. E como que a gente vence essa luta no mundo espiritual, irmãos? Só tem um jeito, oração. Joelho no chão, irmãos, cara no pó, clamando ao Senhor. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Eu falo por mim mesmo, eu tenho que cada dia mais intensificar minha busca pelo Senhor. Se nós queremos viver algo extraordinário com o nosso Deus, irmãos, se nós realmente queremos conhecer o nosso Deus de fato como Ele é, o que Ele tem para cada um de nós temos que buscar, irmãos. A gente não consegue encontrar as riquezas do Senhor, eu falo no mundo espiritual, sendo meia fase. Começa, para. Esquenta, daqui a pouco esfria. Esquenta, daqui a pouco esfria. Irmãos, o nosso Deus, Ele é justo. Sempre foi e sempre vai ser. Mas nós também temos que ser decididos. Apóstolo Paulo, quando ele se converteu, irmãos, a palavra de Deus fala que ele ficou 3 dias de jejum e oração, clamando, adorando o Deus que ele conheceu, o Jesus que ele conheceu, que ele outrora ele não conhecia. Ele era ignorante, mas quando Deus abriu os olhos dele, tirou as escamas dos olhos dele, irmãos, ele adorou até o final, ele não desistiu. Ele foi persistente, irmãos. E olha a honra que Deus deu para esse homem. A honra que vem de Deus, irmãos, é maior do que qualquer outra coisa. A honra que homem dá para homem, ela é rasa, ela é superficial, ela é momentânea, ela é apagada conforme vai passando o tempo. Mas a de Deus não. Passa 1000, 2000, 3000 anos e a honra de Deus ainda está viva na vida de um homem. Então a gente vê, irmãos, que por mais que as angústias ali daquele povo foram frequentes e por muito tempo, ali a gente vê que a sua intensidade é descrita como uma figura de alguém passando um arado sobre a costa da pessoa. Você imagina um arado passando sobre as costas.
Aqui é o sentido figurado que aquele salmista está dizendo sobre algo que eles estavam passando. Eles estavam querendo dizer que estava deixando feridas profundas tudo aquilo que eles estavam passando. Quantas das vezes eu e você, irmãos, passamos por certas coisas na nossa vida que deixam feridas profundas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar ao teu coração. Do mesmo jeito que você tem feridas profundas por causa dos caminhos ou por causa até do pecado, Deus ele tem remédio para as tuas feridas. E o remédio de Deus, irmãos, ele cura as feridas. Ele não só tampa as feridas, ele cura as feridas. Amém? Então permita Deus curar as tuas feridas. Então a gente vê que ali a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, até depois a volta do exílio da Babilônia, que a gente viu que o povo de Israel, o povo de Deus sofreu muito, irmãos, por causa do pecado e da idolatria. Eles sofreram muito, muito mesmo. Foram anos e anos e anos e anos por causa da desobediência. Então, a história de Israel está cheia das angústias, das opressões, guerras, tudo aquilo que eles passaram. Mas Deus deu a vitória para aquele povo. Deus tem vitória para mim e para você, irmãos. Deus, Ele fez a mim e fez a você para nós sermos vitoriosos, vencedores. A palavra vencedor já diz vencer a dor. Nós temos que saber e aprender a vencer a dor, irmãos. Muitas das vezes a dor nos abate, a dor nos traz medo. E o medo, irmãos, é um dos maiores empecilhos de conhecermos ao Senhor. Amém? Aqui no verso 4, para adiantar, ele fala que mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Irmão, o nosso Deus é justo. Entenda o que eu estou te dizendo, meu amigo, minha amiga. Nosso Deus, Ele é justo. Ele é o único que é a balança justa. Ele é o único. E ainda mais especial, Ele exorta com amor. Ele exorta, irmãos, para querer fazer o ser humano aprender, entender que Ele tem salvação nas mãos, que Ele quer entregar algo novo, que Ele quer poder trabalhar na minha vida e na tua vida, mas nós temos que permitir. Então é comum a gente pensar sobre a misericórdia salvadora sem refletir sobre o outro lado da moeda. Ali para salvar as vítimas fiéis, Deus necessariamente tem de castigar os malfeitores. Você acredita que Deus tem prazer em castigar as pessoas, irmãos? Eu não acredito nisso. Nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é benigno. A tua misericórdia é eterna. Mas às vezes é necessário, irmãos. Deus tem a melhor forma de trabalhar dos dois lados. E muitas das vezes é necessário que Ele castigue os malfeitores. Foi o que aconteceu com o povo do Egito, foi o que aconteceu com o povo da Babilônia, foi o que aconteceu. Lembra quando nós estávamos falando de Elias, que ele correu, ele fugiu com medo, que Jezabel queria matar ele? Então, e Deus vingou. Deus vingou. A palavra de Deus fala que Deus executou, irmãos, matou tanto Jezabel quanto Acabe. Os dois foram mortos por Deus. Entende? Então, irmãos, a gente tem que ver tem que entender que o tema da vinda do Senhor nas Escrituras, seja a chegada para julgar as cidades ou nações, ou a expectativa da volta de Jesus, irmãos, sempre envolve os dois lados. Nós temos que entender. A palavra de Deus envolve os dois lados. A salvação que está em Cristo Jesus e a condenação. Tem alguns exemplos aqui para a gente ler, para a gente ter um entendimento disso. Em Joel 3, olha que a palavra de Deus diz: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. O povo de Deus aqui foi disperso, irmãos.
A gente sabe que o povo de Deus foi disperso. Os judeus, eles foram dispersos da sua terra. Mas em Sofonias, irmãos, 3, olha que Deus fala, que maravilhoso. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Irmãos, tem uma matéria que eu estava lendo no jornal sobre os judeus voltando para tua casa. Irmãos, eles tiveram entendimento e o Senhor está recolhendo, irmãos, quantos judeus estão voltando para a sua terra natal. Judeus que estão nos Estados Unidos, judeus que estão na Britânia, está no Reino Unido, judeus que estão por toda a parte do mundo, irmãos, estão voltando. Os sinais do Senhor estão acontecendo. Aquele que está atento para todas as informações, irmãos, aquele que está buscando informação, vai ter o discernimento do que eu estou dizendo. As profecias do Senhor estão acontecendo, todas elas. Amém? Então a gente, dando continuidade aqui, a gente vê que o autor prossegue ali no tom de maldição. Ele fala assim, ó, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. A gente vê aqui que como a ilustração dos dois aspectos da justiça citados aqui acima que a gente está lendo, e lembrando que Sião e Jerusalém são basicamente sinônimos. A gente pode comparar lá no verso do Salmo 122:6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Os que odiavam a cidade santa, irmãos, foram amaldiçoados. E os que amavam a mesma cidade foram abençoados. Você está conseguindo entender os dois lados da moeda? Você lembra da promessa que Deus deu a Abraão? Os que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Amém? E aqui a gente vê enquanto o justo é como uma árvore na beira de um rio que nunca murcha. Está lá em Salmo 1. O ímpio, irmãos, ele tenta crescer em um lugar onde falta água e não tem solo para se enraizar. Aqui eu estou falando do mundo espiritual. A gente tem que ter um entendimento que é tudo no mundo espiritual a palavra de Deus. Nós estamos plantados em solo fértil, em solo onde tem um rio do Senhor, as águas que brotam do trono do Senhor, que nos alimenta, que nos deixa de pé. O ímpio, eles são plantados em solos que não tem essa água do Senhor, falta essa água do Senhor. Então a raiz deles é curta. A raiz dos ímpios, irmãos, ela é rasa. Qualquer vento derruba. Entende? Aqui é o que o salmista está dizendo. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. A gente vê que em época de chuvas, irmãos, uma semente pode até germinar em cima de um telhado, mas ela não é o lugar próprio dela. Ela não tem raiz. Você vê em cima de telhado crescendo mato, mas você tira com a mão. Você raspa com o dedo, você arranca. Agora aquele que está plantado sobre o solo fértil, sobre o solo na beira do rio do Senhor, irmãos, esse cria raiz. Esse cria uma raiz forte, que é a aliança com o Espírito Santo de Deus. E essa planta prospera. E essa planta dá frutos, que somos eu e você. E para continuar aqui, para finalizar essa palavra, o salmista diz assim: também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O salmista não somente aqui pediu o julgamento dos opressores, irmãos, mas ele não quis também que outros orassem a favor desses inimigos. Hoje é comum se despedir de amigos e até de desconhecidos com o desejo da presença de Deus, né? Vai com Deus, Deus te abençoe. Os sacerdotes mesmo, eles abençoavam o povo de Israel. Lá em Números 6:22,
Olha só o que diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: falarão e seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Irmãos, a gente vê que essas coisas vão se perdendo no longo do tempo. É difícil a gente ouvir essas palavras. É difícil a gente ver profetizar isso na vida de um povo. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Era tão lindo, né? Os avós, até os pais falavam para os filhos: Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Bença pai, bença avô, bença mãe. Isso é uma doutrina rica, irmãos, que está baseada na palavra de Deus. E com o tempo foi passando, foi se perdendo isso. Foi sendo roubado esses ensinamentos. O mundo vai convertendo para coisas ruins. Mas na sequência aqui, irmãos, a gente vê que os inimigos condenados por sua crueldade, eles não ouviram palavras de bênção do salmista. Então ele desejava sua rejeição e condenação. Ainda pode ser difícil, sabe, entender como empregar hinos imprecatórios no nosso louvor. Mas a gente não pode se esquecer, irmãos, que Deus fará uma distinção eterna entre os justos e os ímpios. Deus, ele não tem parte com o pecado, irmãos. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Isso não muda. Isso é imutável. Então, se você quer o amor de Deus, você quer fazer parte da aliança de Deus, você quer ser um bem-aventurado em Deus, você não tem que ter parte com o pecado. Deus ama o pecador. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, para nos trazer o juízo e a justiça. Mas se a gente não der ouvidos, irmãos, a isso, nós não teremos parte com Deus. Nós seremos distintos. É muito sério, irmãos. Uma vida com Deus é muito sério. Sabe? A gente não pode brincar de sermos cristãos. Não podemos brincar de viver o evangelho raso, superficial, fantasioso, sabe, com hipocrisia. Eu estou escancarando aqui o verbo, irmãos, para que a gente venha ter o discernimento, para que a gente venha acordar para isso. Muito pouco tem falado, irmãos, sobre isso, sabe? De realmente viver uma vida de santidade. Muito pouco tem se pregado do amor de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo. Muito pouco tem dito isso, irmãos, sabe que Deus, ele faz totalmente a distinção do justo e do ímpio. E isso cabe a mim e a você decidir o caminho que queremos trilhar. O Senhor nos dá opções. A palavra de Deus fala que tem dois caminhos: o apertado, o estreito, doloroso, que nos conduz à salvação, e tem o largo, escancarado, sem cobrança. Você entra, vive do jeito que você quer, da forma que você quer, sem cobrança de ninguém, mas que vai te levar para o inferno, para a morte eterna. Isso é muito real. É muito real, irmãos. Isso tem que ser pregado. Isso tem que ser transparecido para o povo, para que tenha o discernimento, para que nós não venhamos cair, irmãos, em laços de morte. Deus tem salvação, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem transformação. Nós necessitamos sermos transformados, como nós havíamos dito ali atrás, que quando o apóstolo Paulo foi ali transformado, ele viveu a transformação. O apóstolo Pedro, quando ele foi transformado, ele viveu a transformação. Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que os olhos do Senhor, se nós aprendêssemos a olhar as pessoas com os olhos do Senhor, irmãos, a gente ia ter um valor maior. A gente ia dar valor para as pessoas, porque Deus, ele não olha o que você está fazendo simplesmente. Se você está vivendo uma vida rasa, se você está vivendo em pecado,
Deus ele vai trazer, lógico, o arrependimento, vai apresentar o arrependimento para que você realmente se arrependa e viva uma vida correta. Claro, tem as consequências? Tem, isso é óbvio. Mas Deus ele olha além, irmãos. Ele olha na sua capacidade, ele olha naquilo que ele pode fazer na tua vida para que você venha dar frutos para ele. Muitas das vezes a gente se acha incapaz, a gente se acha, fracos, incapacitados de fazer, mas Deus ele conhece lá no fundo, irmãos, as suas qualidades. Tem qualidades minhas e qualidades suas que nem nós sabemos, mas Deus sabe. Deus ele entende. Deus ele esquadrinha o coração, ele sabe do nosso caráter, irmãos, do início ao fim. Tudo que nós somos capazes. Então, abra a tua mente e teu coração, permita o Senhor transformar a tua vida conforme a vontade dele, para que você venha dar frutos para o reino do Senhor, para que você tenha uma vida próspera com Deus. O que é uma vida próspera? É o que o povo de Deus sempre viveu, é o resgate, é o socorro, é a bênção, é a paz, é a harmonia, é você passar sofrimento tendo a noção que Deus vai te trazer livramento. Você passar por uma circunstância da vida, irmãos, que aos nossos olhos, aos olhos dos próximos, aos olhos de quem está fora, parece ser uma desgraça, parece ser o fim do mundo, a morte. Mas Deus faz ressurgir, Deus faz renovar daquele vale de ossos secos para a vida. Amém? O nosso Deus ele é poderoso para todas as coisas, irmãos. Nosso Deus não é aquele Deus do passado que ressuscitava, que abria o mar, que fazia coluna de fogo. Ele não ficou no passado, irmãos. Ele está no presente, ele está no futuro. Ele é todas as coisas. Ele é o tempo todo. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus que falou com Moisés, que falou com Arão, que falou com Elias, que são grandes exemplos da história, com Davi, é o mesmo Deus, irmãos. Ele não mudou. A história muda, o contexto muda, o povo muda, mas Deus não muda. E Ele sempre quis ter intimidade com o ser humano. Ele sempre quis ter. E Ele quer, irmãos, ter intimidade comigo e com você. Basta simplesmente a gente se arrepender do mal, se converter dos nossos caminhos, aceitar a transformação do Espírito Santo de Deus, que Ele nos apresenta a transformação. Se você perguntar para o Senhor agora, você abrir o teu coração, ser sincero com Ele: Pai, o que eu preciso fazer? Me ajude a dar o primeiro passo. Ele vai trazer, eu tenho a certeza, Ele vai trazer à sua mente, no seu coração, o que você deve fazer. E você cumprindo, irmãos, arrisca, você sendo sincero e forte para lutar contra você mesmo, que o seu maior vilão é você mesmo, é eu mesmo, o meu maior vilão. Se a gente vencer essa etapa da vida, irmãos, grandes coisas o Senhor faz, grandes revelações o Senhor faz. Se você começar a mudar a conduta da tua casa, se você começar a mudar agora os hábitos dentro da tua casa, pai de família, mãe de família, é um recado para vocês: muda a história da tua casa, muda a história da tua família. Você tem poder para fazer isso. Aqui na palavra de Deus, que é rica em detalhes, irmãos, tem muitas histórias que um homem que é temente ao Senhor foi capaz de, com uma espada grudada na mão, matar mais de 800 homens para defender naquilo que ele acreditava, irmãos, para defender aquilo que era dele. E a palavra de Deus fala que aquele homem lutou com tanta força, a força do Senhor que estava nele, porque isso é impossível. Um homem lutar com mais de 800 homens, irmãos, e vencer. A palavra de Deus fala que a espada estava grudada na mão dele, nem saía da mão dele. Tamanho é o poder que Deus permitiu na vida de um homem. Olha o que Deus pode fazer através da tua vida. Se você começar a olhar para o mundo espiritual, se seu marido está no bar, se seu filho está nas drogas, se sua filha está na prostituição, irmãos, irmãs, entenda, Deus ele é poderoso para mudar a história da tua casa. A gente vê coisas espetaculares, irmãos. Eu posso falar por experiência própria. Quando eu estava perdido no mundo, por mais que eu sou
que eu aceitei Jesus muito cedo, mas eu aceitei Jesus de uma forma rasa. Eu era criança, eu não tinha discernimento completo, irmãos. Mas Deus nos chama para ter o conhecimento completo daquilo que é o reino dos céus, o que é o reino do Senhor. Nós temos que confessar o Senhor todos os dias, irmãos, porque a cada dia a gente entende que Deus ele é sublime, Ele é poderoso. A cada dia que se passa a gente entende que Deus ele quer algo mais de nós. Nós temos que sempre estar aceitando: Jesus, eu te aceito na minha vida, renova a minha aliança contigo, renova a minha casa contigo. Irmãos, sempre atrás de um desviado, de um homem ou uma mulher com uma vida totalmente arrebentada que se converte verdadeiramente a Deus, irmãos, sempre teve uma mãe, sempre teve um pai, sempre teve um filho que está com o joelho dobrado, orando e clamando ao Senhor dia e noite pela salvação. Você filho, você filha que está me ouvindo, às vezes você não tem noção de quanto tempo teu pai e tua mãe está orando e clamando ao Senhor para te resgatar, para te salvar deste caminho que você está trilhando. Entenda que o Jesus está te chamando, o Espírito Santo está te chamando para a conversão, para a verdadeira conversão, para te transformar de velho homem para novo homem, o que Jesus falou. É necessário que venhamos nascer novamente, nascer no Espírito, irmãos. É deixar as coisas velhas para trás e seguir para aquilo que o Senhor nos apresenta. Amém? Marido, esposa, mude a história da tua casa. Você tem o poder, você tem a condição de começar a clamar a Deus, fazer propósitos com Deus e Deus mudar o rumo da história da sua casa. Deus trazer totalmente a salvação da tua família e levantar todos vocês como verdadeiros soldados, vasos de honra na mão do Senhor. Amém? O Senhor está colocando no meu coração de falar essas palavras. Eu creio que vai ter pessoas que é necessário ouvir isso que eu estou dizendo. Orai pela paz de Jerusalém. Irmãos, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso povo. Nós temos as condições de mudar a situação do nosso país, a situação da nossa nação. Nós temos a condição, irmãos. Se todos nós se conscientizarmos de clamar verdadeiramente ao Senhor, Ele muda a história da nossa terra, Ele muda a história do nosso planeta, Ele muda a história da nossa nação, irmãos. Ele prospera a nossa nação. Lembra Jonas? Quando Deus mandou ele para Nínive falar que haveria uma destruição sobre aquela terra, sobre aquela cidade, irmãos. Deus já tinha decretado que ia destruir, ia dizimar aquele povo. Em torno de mais de 100.000 pessoas iriam morrer, todas. Famílias e animais, todos iriam morrer, irmãos. Mas olha que Deus ensina através dessa história. Jonas relutou, mas ele foi. E no final da história, aquele povo se arrependeu do mal que estava fazendo, irmão. A nação, do maior ao menor, todos, até os animais, entraram em jejum e oração, clamando pela misericórdia. E o que Deus fez? O que Deus falou para Jonas? Jonas, você acha que eu não iria poupar mais de 100.000 almas que se arrependeram, que realmente confessaram os pecados e quiseram mudança? Você acha que eu não ia perdoar esse povo? Ô Jonas, você não sabe de nada, Jonas. Você realmente não me conhece. Você está reclamando de coisinhas rasas. E o povo lá está rasgando o coração e pedindo misericórdia. Você acha que eu vou matar eles? Irmãos, Deus tem misericórdia para nos conceder, graça para nos conceder. Basta a gente rasgar nosso coração e clamar e entrar nesse propósito, irmãos, e Deus muda a minha história e a tua história. Amém? Esse é o Salmos de hoje, irmãos. Esse é o que Deus quer trazer. Deus faz totalmente a distinção. Totalmente, irmãos, a distinção do justo e dos ímpios. Esse caminho é você que escolhe. Esse caminho é individual, é particular. Cada um de nós podemos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas vai chegar um dia, irmãos,
vai chegar um dia que o Senhor voltará para julgar todas as nações e todos os povos. E aquele que escolheu o caminho errado, irmãos, aquele que não entrou pelo caminho estreito que leva à salvação, irmãos, simplesmente vai ser terrível. Só para finalizar aqui, tem uma passagem lá em 2 Tessalonicenses 1:7, irmãos, que fala assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eternamente perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Irmãos, esse dia que foi revelado aos apóstolos, que foi revelado àqueles homens, àqueles servos de Deus, sobre os tempos que está acontecendo agora, irmãos, está muito próximo disso se concretizar. O Senhor voltar com os teus santos anjos, Ele vai voltar com glória, com poder, para julgar todos os povos. Irmãos, e olha o que Ele fala aqui: Ele vai tomar por vingança todos aqueles que não conhecem a Deus e daqueles que conhecem, mas não obedeceram os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, será castigado e vão padecer eternamente na perdição, longe da face do Senhor, longe do poder do Senhor, longe do livramento, longe do aconchego do Senhor. Irmãos, você tem a oportunidade. Eu abro meu coração para você, para te dizer, você ainda tem a oportunidade de mudar a tua história. Você ainda tem a oportunidade de aceitar com amor isso que Deus está falando para você. Você simplesmente se converter dos teus caminhos e levar você e a tua família a ter um caminho de paz com Deus, ter uma vida de integridade, de devoção a Deus, clamar a Deus, buscar a face de Deus, para que nesse grande dia nós possamos apresentar as nossas obras e nós possamos participar daquele grande dia com Jesus Cristo, nosso Deus e o Espírito Santo, e todos os santos e todos os irmãos que somos os santos, aqueles que venceram. Amém? Que Deus te abençoe. Ficou um pouco longo, mas é bênção, irmãos. É uma palavra abençoada para poder edificar a minha fé e a tua fé, para edificar as nossas vidas e a gente possa tomar um caminho de prudência, um caminho de santidade, e assim a gente vai agradar ao nosso Deus e Deus vai se revelar a mim e a você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não esqueça de entrar na minha página, curta a página. Você faz o Facebook entender que está sendo produtivo isso tudo que eu estou fazendo. E ele vai entender que ele pode encaminhar para as pessoas, ele pode divulgar para as páginas, pode divulgar sobre todas as pessoas que estão aqui já curtindo. Amém? E você ajuda a palavra do Senhor a ser levada para os corações. Então não esqueça de fazer isso. É só você clicar nesse botãozinho, curtir. E você pode ajudar também compartilhando no Facebook, nas páginas, no WhatsApp. Eu creio que se você fazer um pouquinho de esforço na tua mente, pensar em alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus, irmãos, você tem uma pessoa para você poder encaminhar essa palavra. Então seja um transmissor, seja um vaso de Deus para poder transmitir a palavra verdadeira, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu profetizo sobre a tua vida e a tua família a bênção de Jesus Cristo, a paz do Senhor, e que vocês todos possam desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Fique com Deus, meus irmãos.